Uma experiência marcante no liceu são muitas experiências, né? São muitas. Eu falei aqui de Dona Marlúcia, as experiências na sala de aula, mas eu vou dizer de uma outra experiência que eu acho que, com relação aos professores, eu já as falei, né? Eu era muito bom aluno em inglês, porque também consegui uma bolsa no antigo IASG, que hoje é ali na sorveteria, na padaria, fora do pão, né? Ali tinha um instituto de inglês chamado IASG, depois virou Context, com Dona Nelly. E eu consegui tudo isso de graça também, porque minha mãe, muito ousada, falou que eu era um aluno com notas muito boas e que eu merecia ter um curso de inglês para aperfeiçoamento. Então chegou aqui no liceu, quando começamos a aprender verbo to be, eu já estava no outro lugar, né? Porque eu conseguia falar o idioma. Fazia aula de inglês com Dona Hélia, aula de alemão também com Dona Hélia, gratuitamente. Dona Hélia eu conheci aqui no liceu e que me convidou para fazer aula de alemão com ela. Então com 13, 14 anos, eu já falava inglês com fluência e algum alemão, né? E aí na sala de aula, eu passei a ser muito querido pelos colegas, por conta de que eu ajudava na cola, né? Eu ajudava a dar gabarito, eu ajudava a dar resultado fácil, que era tradução do inglês para português, translation, ou era às vezes só para completar e o tempo verbal, colocar na afirmativa, negativa, interrogativa, né? Isso para mim era muito tranquilo. Então, as professoras de inglês, eu vou poupar aqui dos nomes, me separavam às vezes, né? Me colocando à frente, porque com medo de haver alguma possível cola. Eu tomei uma atitude diferente. Disse na sala, isso era no primeiro ano do ensino médio, eu passei a dizer que eu em casa já tinha uma área na favela. Mas eu tinha uma área que meu pai me deu um quadro de giz preto, né? E eu tinha umas 3, 4 cadeiras que eu poderia ensinar a galera. E aí, para minha surpresa, apareceram 14 colegas na minha sala, na minha casa, para poder eu dar aula de inglês para eles. E aí eu passei a dar aula de inglês, horas vagas também aproveitava e dava aula de português, repetindo o mesmo conteúdo que o professor houvera dado, só que dividindo isso, né? Então, isso me levou até a acreditar, ali nos 14, 15, 16, que eu seria professor de português e inglês, e não professor de história. Mas eu me tornei uma peça fundamental para meus colegas de classe. E aí isso ficou também bom para eu ver assim, qual é o sentido do conhecimento. O sentido do conhecimento é você compartilhar, né? E quanto mais eu compartilhava, mais eu era respeitado na classe. Não como CDF, que é a expressão que se usa ainda hoje, né? Como aquele cara que tinha a capacidade de ajudar, a capacidade de dividir. Isso era para mim, faca, queijo e goiabada. A minha memória favorita do liceu é a relação que eu tinha com os professores, porque eu era um aluno muito querido pelos professores. Me lembro de Dona Vânia me dando margaridas, me lembro de Dona Lima Guzmão me perguntando dos verbos, me ensinando sem decoreba como é que se conjuga o imperativo afirmativo, imperativo e negativo de todo e qualquer verbo, né? Me lembro de Cacau me ensinando o que era um apótema, né? Dona Dalva me dizendo que as expressões minhas em inglês eram perfeitinhas para falar de Estados Unidos. Essa é uma memória afetiva impagável, né? Do quanto professores me acolheram, professores me salvaram, professores me deram voz, professores me deram vez, me deram oportunidade. E acreditem, eu não era tão falante. Eu era um menino até bastante aquietado. Só falava na hora que eu era convidado a falar. Mas quando eu falava, eu dava conta. Essa é uma memória afetiva. E a outra é ver que no começo eu tinha 4 colegas que começaram a minha casa. E no final eu tinha quase 40 pessoas frequentando minha casa para ter aulas com um menino de 14, 15 anos que apenas replicava o conteúdo que era dado na sala de aula. E eu perdi o constrangimento de dizer que eu era da favela. Eu penso que, primeiro eu queria negar qualquer estigma, para lembrar o Irving Goffman, ou qualquer estereótipo de que aluno de escola pública não vai. Aluno de escola pública vai. Ele pode ir com mais dificuldades, porque ele não tem as mesmas oportunidades. Vivemos num país que é desigual, que é injusto, que é perverso em termos de oportunização, né? Mas eu diria para as novas gerações que a gente tem que, de algum modo, se apropriar das coisas que a gente tem, né? E eu acho que o liceu ainda tem coisas boas nos dias de hoje, bastante coisas boas. Estar na escola pública é um espaço de sociabilidade, é um espaço de convivência que a escola privada, com todo respeito, não vai dar.
né? A escola privada ela é o tempo inteiro competitiva, individualista, ela treina, ela maquiniza, ela robotiza em dada maneira para você fazer os vestibulares da vida e serem aprovados em 3, 4, 5, 10 vestibulares para fazer nome, enquanto que na escola pública você talvez não tenha o mesmo volume de acesso a tantos conhecimentos velozes, que o mundo hoje é líquido e é veloz, como diria Bauman, mas ser liceísta, estar no liceu é uma oportunidade de você aprender no coletivo que o coletivo prevalece, né? O coletivo prevalece sobre a individualidade. Você pode ter o talento individual. Se esse talento individual não for potencializado coletivamente, ele só vai ser um talento individual. Então é no espaço público que você aprende regras de convivência, de sociabilidade, regras de aperfeiçoamento, né? O mundo é isso. Eu creio que podemos não viver o melhor dos mundos. Sabemos que democracia, por exemplo, é imperfeita. Mas o mundo ideal é o mundo do aperfeiçoamento. A gente tem que todo dia pensar qual é a minha cota de contribuição de aperfeiçoamento. Ter vindo do liceu, ser liceísta e olhar para liceístas é dizer de algum modo, avante, né? O terreno será duro, mas não haverá solo árido para quem sabe plantar, né? O liceu é uma terra de plantio, é uma terra não árida, é um oásis, perdido no meio da planície do Goitacá, ou quase que achado. Ser liceísta sempre avante pela glória do liceu, que honramos com orgulho, ó liceu, liceu, liceu. Eu sou um homem que sei cantar até hoje o hino do liceu, né? Ser liceísta é ser aluno de escola pública, né? É ter a dimensão de que a escola pública ela pode muito. É claro que os tempos mudaram, a relação mudou, o mundo é outro, as tecnologias se aperfeiçoaram, né? O mundo midiático está aí, existem novas formas de aprendizagem, novas formas de ensinamento ou de ensinagem, vai ficar mais correto o vocábulo, né? Mas eu acho que de algum modo ser liceísta é ser uma expressão que eu gosto, talvez oriunda do padrão fordista e taylorista. Ser liceísta é ser chão de fábrica, né? Perceber que a escola pública era um chão, e era um chão que eu não tinha como me desvencilhar dele, porque era o melhor chão que eu podia pisar. Para onde eu vim, de onde eu vim, era o melhor chão que eu podia. E eu tinha que fazer desse chão uma estrada, né? E eu fiz isso. Foi solicitado que eu falasse que todo fim de aula eu tenho 2 hábitos, né? Um deles é sempre dizer para os alunos muito obrigado, porque eu acho que você não sabe se no dia seguinte você vai voltar, se você vai ver aquelas pessoas, então você tem que deixar sempre as melhores palavras possíveis. Às vezes duro, um pouco cobrador, um pouco exigente, mas não é uma aula que eu não termine dizendo sempre muito obrigado. E outra coisa que eu digo sempre, digo sempre, não sei se é sempre, digo muitas vezes, são textos poéticos, uma forma de humanizar ainda mais a minha relação com os alunos. E eu ficaria com a mineira de Divinópolis, Adélia Prado, né? Que apesar de bolsonarista, apesar de politicamente pensar à direita, isso não tira dela a competência, o brilho, né, da poesia, que ela não gosta que se chame do cotidiano. Ela mesma rejeita isso, porque ela diz que não há poesia que não seja extraída do cotidiano. Pode ser Mário Quintana, Mário de Andrade, quem quer que tenha sido Cílio Meirelles, não se faz poesia se não for olhando para as coisas comuns, para as coisas ordinárias. Então toda poesia é cotidiana, mas eu diria que há um componente neobarroco na composição da escrita de Adélia Prado. E eu terminaria dizendo assim, então: um dia minha mãe me disse que a coisa mais fina do mundo é o estudo. E no exato instante em que dizia isso, cozinhava para o meu pai arroz, feijão, carne dobrada e batatinha. E cantava. E me dizia que a coisa mais fina do mundo é o estudo. Cedo, cedo eu compreendi entre os cantos e as batatinhas que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. É isso. Pode ser estudo, sabe, gente? Mas se esse estudo não for mediado por uma dose de educação, de elegância, de parceria, de compartilhamento e de sentimentalidade, não haverá sociabilidade. Conhecimento pode entrar no ouvido, passear no umbigo e sair no outro ouvido. Mas conhecimento, quando ele é permitido e autorizado a entrar pelo coração, tudo que entra pelo coração, os franceses dizem coração, cœur,
Tudo que fica de coração, de cœur. O que fica de cor, fica de cor. E o que fica de cor, fica decorado. Você guarda para a sua vida, não porque você memorizou, mas porque ao invés de eu autorizo do cérebro, foi autorizado pelo coração. Então eu sempre quero que os alunos tenham de mim a possibilidade de aprender pelo que o coração dele autoriza. Porque fora isso, o Alzheimer e o Parkinson leva do cérebro. Mas aquilo que fica pelo coração, a memória afetiva nunca mais é esquecida. Então o sentimento é o veículo que autoriza a aprendizagem. Até porque a distância entre o coração e o cérebro é só de 1,5 palmo. É muito pouco para a gente querer que cognitivamente o processo de aprendizagem seja mediado tão somente pelo cérebro. Nós podemos fazer sinapses neuronais a partir de instrumentalidades que a gente carrega. Salve Adélia Prado.